Olá a todos, meu nome é Michel e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre algoritmos genéticos. O algoritmo genético é uma técnica de busca e otimização inspirada no processo de seleção natural, sendo amplamente utilizada na área de inteligência artificial para resolver problemas complexos que envolvem grandes espaços de busca. Baseado nos princípios da evolução biológica, o algoritmo genético utiliza mecanismos como seleção, crossover e mutação para evoluir soluções candidatas ao longo de sucessivas gerações, buscando aprimorar sua aptidão com relação a uma função objetiva. Neste trabalho, o algoritmo genético é empregado para encontrar o valor máximo da função real f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4, definida no intervalo de 10 negativo a 10. O objetivo é identificar o valor de x dentro desse intervalo que resulta no maior valor possível da função. Para isso, cada indivíduo na população representa uma solução candidata, codificada de forma binária, inteiro ou em ponto flutuante, dependendo da implementação adotada. O processo evolutivo inicia-se com a geração de uma população inicial, composta por um número definido de indivíduos, cujos valores de x são escolhidos aleatoriamente dentro de um intervalo estabelecido. A cada geração, os indivíduos são avaliados com base em sua aptidão, determinada pelo valor da função f de x. Em seguida, os melhores indivíduos são selecionados para a reprodução, gerando novos indivíduos por meio de operadores genéticos. O operador de crossover combina características de dois indivíduos para produzir descendentes, promovendo a exploração do espaço de busca. Já o operador de mutação introduz pequenas variações aleatórias nos descendentes, garantindo diversidade genética e evitando a convergência prematura para soluções subótimas. A implementação do algoritmo genético nesse experimento utiliza como parâmetro variáveis o número de indivíduos da população, o número total de gerações, a taxa de crossover e a taxa de mutação. Esses parâmetros são ajustados ao longo dos testes para avaliar sua influência sobre a qualidade das soluções obtidas e o desempenho do algoritmo. O critério de parada é atingido quando o número de gerações é alcançada ou quando não há melhora significativa na aptidão da melhor solução ao longo de várias gerações consecutivas. O uso de algoritmos genéticos nesse tipo de problema contínuo demonstra a capacidade dos métodos evolutivos de lidar com funções que podem apresentar múltiplos máximos e mínimos locais. Assim, o algoritmo genético se mostra uma alternativa robusta para encontrar soluções aproximadas em espaços de buscas complexos, mesmo sem conhecimento prévio da estrutura da função a ser otimizada. Olá, professor. Meu nome é João Pedro e eu vou apresentar aqui agora um pouco sobre a implementação do nosso projeto 5, né, dos algoritmos genéticos. Começando aqui pelo topo do arquivo, a gente primeiro importa um módulo random para poder gerar números aleatórios, e aqui a gente já tem a definição dos nossos parâmetros variáveis que foram definidos lá no enunciado do problema, do projeto. Primeiramente, a gente tem o tamanho da população, que varia de 4 até 30, né, como está escrito lá no enunciado. A taxa de mutação, definida como 1%. A taxa de crossover como 70%. O número de gerações inicializado como 5, mas pode variar até 20. E o tamanho do indivíduo em bits, né? Que no caso aqui a gente colocou 5 para variar de menos 10 até 10. Aqui agora começa a definição das nossas funções em si, né? Primeiramente a gente tem aqui a nossa função para decodificar o vetor binário para o intervalo de menos 10 a 10, né? Então a gente transforma esse valor em um inteiro, basicamente, mapeia para o intervalo. Depois a gente tem a nossa função de fitness, que é basicamente a fórmula, né, que foi passada lá. Então a gente calcula esse valor de fit para um dado x e quanto maior, melhor o indivíduo. A função aqui de gerar um indivíduo aleatório com uma lista de zeros e uns, né, então a gente utiliza aqui o nosso módulo random. Aqui a nossa seleção por torneio, que basicamente escolhe dois indivíduos aleatórios e seleciona o que tem o maior fit entre eles, fazendo essa comparação aqui. A nossa função de crossover, que vai trocar parte dos pais para criar dois filhos, né? E, esse pode ser aleatório, né? Por isso até a utilização do módulo random, então tem chances aleatórias. A nossa definição da função de mutação, que vai alterar bits aleatoriamente, com uma pequena chance, simulando realmente uma mutação genética real. E por fim, a definição do nosso algoritmo genético principal, que vai inicializar tudo e fazer a lógica
do processamento dos indivíduos em si, né? Então, a gente primeiro aqui cria uma população inicial e coloca e faz aqui a partir de um loop, né, para cada geração, decodificando e avaliando o fitness de cada indivíduo. Então a gente vai criando uma nova população por seleção, crossover e mutação. A gente mostra esse melhor indivíduo e no final mostra a melhor solução encontrada. O que fica muito mais fácil de ver quando a gente executar o nosso arquivo, né? Então, só para terminar aqui a declaração do nosso main, que basicamente puxa a função do algoritmo genético. Então, executando aqui, a gente consegue ver o resultado. Então, aqui, ó, na primeira geração, o melhor foi 10, com fit 74, e aqui ele passa o binário do indivíduo. Na geração 2, mesma coisa, 3, mesma coisa, 4, mesma coisa, 5, mesma coisa. Então, a melhor solução encontrada foi essa, com esses parâmetros, né, com fit 74. Se eu gerar de novo, já mudou. Então aqui na geração 1 foi menos 9, 2 menos 9, 3, 4 e 5 menos 10. Você vê que o fit de menos 10 é maior do que menos 9, né? Então por isso a melhor solução encontrada foi de menos 10 com fit 134 e com exibindo aqui o melhor indivíduo no binário. E assim sucessivamente, cada vez que eu rodar aqui novamente, ele vai dar um resultado diferente até chegar num ponto que ele encontra, né? E não consegue mudar muito mais que isso. Mas é isso.